Olá, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Que Tipo Estranho de Malkaviano é esse? Continuando a história da personagem que a gente começou na semana anterior, a Lorena, e falando do nosso cenário de Juiz de Fora, nossa Juiz de Fora noturna. E eu peguei pra ouvir os áudios, então eu me toquei de que eu pulei alguns fatos importantes. Ops! Porque a Malkaviana aparentemente não sabe contar história. Ai, que dó. Feliz Halloween pra todos vocês. Oi, feliz Halloween. Nós estamos empolgados, porque afinal de contas é o meu dia preferido do ano, é a melhor data comemorativa. Feliz dia do Saci, pra quem é de dia do Saci. Eu não vou comprar essa briga, tá? Então não adianta pedir, porque não vai. E eu vou começar com os fatos que a gente tinha deixado de lado da última vez. Sim. A primeira coisa é que a primeira missão da Lorena, né, é invadir o lugar dos Tremere para poder descobrir o grande banco de dados que eles supostamente têm lá embaixo. E para isso, eu não contei pra vocês como, porque isso dá muito a tônica do que é o jogo, né? Sim. Porque é um jogo de informação, é um jogo de intriga política, né? E principalmente é um jogo de uso de tecnologia, já que a personagem é uma hacker. Sim, também. Então, basicamente, a gente assumiu que é possível rastrear todos os celulares de uma área através do sinal da operadora. De alguma forma, eu sei que isso é possível também. A gente não chegou a descobrir exatamente como funciona, mas não importa porque a Lorena sabe. Então, eu não preciso ter briga 5 pra poder cair na porrada no jogo. Então você não precisa Eu ter tecnologia, sou a personagem. você precisa saber hacking 5 Exato. pra saber hackear. Boa. E com isso, a gente consegue confirmar que, de fato, né, tem os celulares que ficam muito mais ativos à noite. Sim. Então, a gente descobre que são esses os celulares dos Tremere, da capela, né, que fica debaixo de um parque municipal lindíssimo que tem lá em Juiz de Fora, Sim. que é o Parque Alfield. E a gente consegue provar pra Príncipe que eles, de fato, estão expandindo a área subterrânea deles, que eles não deveriam estar. Sim. Com isso, ela autoriza a operação. E daí a Lorena vai andar no Parque Alfield para poder ver se tem câmeras, se tem pessoas observando. E o Parque Alfield é um Elísio. Sim. É um parque bem bonito, ele é um parque histórico que fica no centro da cidade. E daí tem uma das principais igrejas da cidade fica de um lado, a antiga prefeitura do outro e o fórum do outro. Então ele é tipo... E aí aqui na parte que não tem nada tem uma das maiores avenidas. Sim. Então ela vai lá e observa, né, o movimento, e quando ela está lá, ela encontra uma Malkaviana. E esta Malkaviana, ela vai ser importante pro futuro da história, mesmo que a aparição dela aqui seja meio... Aleatória, quase. Sim. É só mais uma Malkaviana louca. E não é só mais uma Malkaviana louca, ou vai saber. Sim. E ela tá lá, andando de forma bastante... avoada, perdida, conversando com o tempo, o espaço, as plantas, os passarinhos e as árvores. Meu Deus. E a Lorena chega perto dela, cumprimenta, consegue ali criar um diálogo muito malemar. Só que ela solta algumas informações interessantes no caminho. Ela diz que existem coisas matando o lugar. Ela diz que existem monstros, que eles são grandes, de pernas compridas e peludos. Uau. E que eles estão matando as árvores e que já está tudo morto. E, enfim, eu converso mais um tempo. E é em cima de onde estão os Tremere. Vixe, esses né? É o Tremere, parque viu? onde eles estão escavando por baixo. Esse narrador, viu? Sim. E esse narrador fazendo os Tremere ser malvado. Me dá o quê? mouse. Tá. Eu não pus imagem da Michelle na pasta, então vocês vão ficar Ops. sem ver essa malquinha, mas no futuro a gente mostra ela. Tá. E daí tem uma outra situação que é interessante, né? Nesse tempo entre descobrir isso tudo e conseguir autorização e a príncipe marcar essa super convocação que ela fez pra tirar todo mundo de lá, a Lorena vai feliz da vida sair com o Tobias, né? Que é o crush dela, é o primeiro par romântico dela. Sim. É o sidekick. Sim, é o sidekick. Pelo menos no começo, né? Ele
E uma coisa que é legal da história do Lorena é que os sidekicks vão mudando ao longo do tempo, depois eles voltam e vão e voltam. É muito interessante, porque de acordo com o que a história, em torno do que ela tá girando, esses personagens eles têm maior ou menor relevância na trama. Enquanto a Lorena está lá se preparando para sair com o Tobias, para encontrar com ele, né? Finalmente terem um encontro decente, já que o primeiro encontro deles foi interrompido por um Fernando ensandecido com garras de fora. Né? Tadinhos. O celular do ND toca. E é alguém aleatório falando: ai, vem pra cá logo, seu verme, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí ele fala: não, o Fernando não está em casa. Tem outra pessoa em casa. E passa pra Lorena. E a Lorena atende o telefone desta pessoa alterada. Sim, e aí ela... pouquinho. Só um pouquinho alterada. Só um pouquinho. E aí ela fala assim, não, tipo, pergunta quem é você, daí ela fala, você não me conhece ainda, eu sou nova e tal. E ela fala, então traz o ND ou o Vincent ou qualquer um dos dois que tiver aí pra cá, porque, né, porque são a mesma pessoa, mas ela também já compreende que ele é, né, flutuante. Sim. E vamos ver se você consegue, tipo, faça o seu melhor, né, todo dando ordens. O Vincent é o Malkaviano, fala o clã das pessoas pra falar o nome. O Vincent é o Malkaviano, que é da Cotter e da Lorena, e que é hacker como ela, que foi o mentor dela quando ela estava aprendendo a hackear. Sim. E daí ela tira a máscara do ND, ele volta a ser o Vincent, né? Que é assim que a loucura dele funciona. Coitado. E aí ele se lembra que, de fato, ele está atrasado, e a Lorena dá uma carona pra ele até lá. E aí é a primeira vez que ela percebe que ele talvez tenha algum tipo de problema de toque. Porque ele vira e fala assim, você tá morta mesmo, né? Você tem certeza? A resposta da Lorena é, bom, vocês me disseram que sim, então se eu não tiver, o erro foi de vocês e não minha. E não meu. E daí ela leva, a Madalena diz que ela não parece ser tão vermezinha assim. E aí ela descobre que a Madalena é a primigene malkaviana da cidade. E nessa altura eles desenvolvem umas pulseirinhas de segurança que eles conseguem ativar para poder pedir socorro também. Então a Cotter inteira passa a usar. O que é muito relevante também pro resto da história. A Lorena sai com o Tobias. Uma das características dele é que ele abusa muito do poder de presença dele. Ele usa pra tudo. Sim, ele usa. Ele apresenta alguns membros de longe. Um outro malkaviano que supostamente é perigoso, o diablerizou quem criou ele e foi quem mais matou durante a guerra. Uma galera que tá ali supostamente... A guerra que teve em Juiz de Fora. Ideia do que rolou, não. Só sei que existe uma guerra, que os mais antigos morreram e que a Amanda sumiu. Basicamente é tudo que a Lorena sabe a essa altura. Sim. E que o mentor do Tobias morreu no final dessa guerra também. Sim. Mostra mais uma malkaviana que tá perdida por lá, mostra uma das arpias e mostra uma galerinha ali que tá, sabe, no limite entre os Anark e a Camarilla. Sim. Né, supostamente. O Tobias até fala que não confia muito neles, porque eles estão ali nessa situação de indecisão, então eles não podem ser contados com eles. E é isso. E é a primeira falha também, né? Falta o grupo do Davi. E é a primeira falha, porque falta um dos grupos mais relevantes da cidade. Sim. Que, na verdade, só é criado depois que a gente decide que vai jogar a história por um longo tempo. Então, eles não estavam nessa cena e é onde eles sempre estão. Sim. E existe um motivo para eles estarem sempre lá também. Nesse dia da semana específico, sim. 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 Ok? Tá. Que ainda essa parte é tudo porque é one shot ainda, né? Que sim. Como se fosse one shot ainda. Meio surreal. É one shot, né? Já era tipo a terceira sessão. Sim. Né? Por aí. Nice. É a terceira, exatamente a terceira. One shot. E bom, as coisas progridem. Durante essas semanas também a Lorena acaba descobrindo mais algumas coisas. Que é quando ela descobre como que o ND se alimenta, que é comprando o sangue do tal do Apolo. Que eu não sei nada sobre ele. O Apolo. Que é um dos nossos gatos, por sinal. Sim. E aí o Fernando fala que, tipo, não faz nada pra resolver, porque o Fernando é o xerife, muito entre aspas, né? E não faz nada pra resolver porque precisa dele, mas que ele é muito perigoso, muito violento, mas que eles não têm provas também suficiente pra acabar com ele. E por aí vai. E ela fala uma coisa interessante, que ele fala,
que quem prendeu a Michelle nesse plano foi a pessoa que abraçou ela. Que, por sinal, é a mesma pessoa que abraçou o ND e que o Fernando destruiu há pouco tempo atrás. Sim. E que depois que esta malcaviana conseguiu acesso ao outro lado, ela abandonou a Michelle. E a Michelle realmente parece estar sempre, sabe, tipo, num outro plano. Sim, né? Parece, né? Que é a malcaviana do parque, sim. Sim. E aí o ND diz pra Lorena também que, tipo, ele ensinou uma galera pra criar uma rede, que ela não foi a única, só que ela foi uma das que mais se destacou. Sim. Que mais se destacou no Sim. Noel. E quando a Lorena volta desta noite com o Tobias, que ela encontra o Vincent de novo, ele conta que eles picharam o lugar onde foi a reunião, que por sinal, né, a reunião dos malcavianos, que por sinal é onde a príncipe realiza as reuniões dela. Sim. Ops. E é isso. Acontece, né? As coisas continuam rolando. A Lorena conhece a Amanda, né, pra provar que ela é confiável pra essa missão. A Amanda faz um acordo com eles que eles não vão utilizar aqueles dados que eles encontrarem por lá, porque aquilo é segredo do clã e etc. E o Tobias e a Lorena vão até o teatro. Sim. Nesta ocasião do teatro, que eu contei que é quando a gente encontrou a Bel pela primeira vez, uma coisa que eu contei errada foi que o Abel, ele não é humilhado pelas arpias ainda, mas essa cena acontece, eu só mudei ela do momento. Sim. E o Tobias comenta que ficou sabendo que o lugar onde é a reunião, onde a príncipe convoca as reuniões, foi pichado. E que existe vídeo dos anarquistas mascarados entrando no lugar. E aí a Lorena só fica assim, não sei de nada, não tô sabendo. Beleza, né? E esse vai ser o primeiro grande problema, o primeiro grande dilema moral da história. Interessante. Né? Eles meio que rola isso, rola a cena do teatro, alguns outros membros são apresentados também. Sim. Inclusive um dos únicos Ventrue que conversa com o Tobias, que ainda cumprimenta o Tobias, Sim. que é o Jorge. Jorge. Coitado do Jorge. E daí aparecem as duas arpias, junto com um pet que eles têm, que é um modelo famosinho, que é carniçal. Eles tentam tirar a Lorena do Tobias, a Lorena consegue resistir à presença, porque a Lorena é a rainha de resistir a tudo, aparentemente. Sim. E... a mãe dado sortuda, mas é que presença quando tá nível baixo é bem difícil de pegar também. Sim, e o Tobias sabia, então ele dá um toque na Lorena, Sim. né? E daí a Lorena meio que fala que não, que tá de boa. E aí o Tobias aproveita pra humilhar ele e falar, tipo, ela nunca sairia com um garotinho tolo como você, sabe? E ele quase entrando em frenesi, ele pega e sai puto. E daí, neste momento, o Abel aparece por trás e diz pro Tobias, você me fez um favor essa noite, e expulsa o Álvaro do Sim. teatro. Então, não é nesta cena que o Abel é humilhado pelas arpias. Ele ainda é primigênio, né? Ele ainda é primigênio, exato. Ele ainda tem que se dar o valor, né? Pequeno valor. Sim. E a abertura desta peça do teatro é de um casal, que é uma gangrel urbana com um toreador, e que eles usam presença, ela tocando guitarra, ele tocando violino, e o show deles é uma coisa meio absurda, e eles são bastante famosinhos na cidade. Sim. E aí é basicamente isso mesmo. Uhum. No final da noite, o Tobias leva a Lorena pro clube, pro stand de tiro dele. Uhum. Ensina ela a atirar, é a primeira vez que começa a rolar mesmo algo mais sério entre os dois, que daí, tipo... E aí ele pede oficialmente ela em namoro, que é uma coisa muito fofa do Tobias, Sim. né? Ele dá uma aliança super chique pra ela. E... Enfim, esse é o Tobias, né? Super tradicionalista, super tudo certinho e tal. Sim, mas não bolsominion. Exato, não bolsominion. Nunca será. Exato. Então, acontece a invasão dos Tremere. O Fernando corta a luz, o Tobias fica por fora vigiando, é toda uma operação. A Lorena, o Fernando e o ND entram no lugar. Tem um círculo de proteção, o Fernando fica todo queimado. Tá. Só, tipo, eles invadem lá Sim. e pegam os dados. E aí eles conseguem pegar os dados Sim. e voltam pra casa. E entregam pra Amanda, né? Exato. Que é um disparo. Eles não entregam pra Amanda. Ah, não? Não, os dados ficam então com isso eles. Muda também. Ótimo. E a partir daqui, a gente tá contando novidades. Ótimo, vamos lá. Né?
E daí eu vou mudar de template pra gente poder mostrar imagenzinhas de novo. Nice. Deixa eu ver se o áudio tá ok. Boa noite, William. Tudo bom Não, com você? agora tá. William, como você está? Sobreviveu ao Vamptober? Eu tô de bruxa hoje. Oi. Você está de bruxa. Isso é excelente. Eu tô achando que a gente tá meio amarelo também. Talvez. Deixa eu tirar um pouquinho de... Vampiro amarelo é estranho, né? de saturação. Ainda falta do dia 31. A gente acabou. Fazer invejinha. Ai, a gente acabou. Mas eu ainda preciso Triste. compartilhar todos os trabalhos de vocês, sim, né? né? Então, Ainda tem Pronto. mais um... estamos menos amarelos. Sim. Ótimo. Então, ainda tem uma jornadinha de Vamptober essa noite. E, não sei se vocês estão sabendo, está prestes a rolar Game Jam, Vampire Jam, né? No mesmo evento no qual a gente fez ano passado o The Ivory Stairs. Sim. E nós já estamos sendo cobrados de tipo, cadê o jogo desse ano? Né? Eu juro que eu não queria, mas Talvez a nós gente façamos... não tem juízo na cabeça, então talvez a gente Faça alguma coisa. faça algo. Talvez a gente, depois da live hoje, a gente tenha uma reunião Talvez. e Não, a pense... reunião a gente vai ter. A reunião a gente vai ter, mas talvez a gente... Pense em Pense em se vai fazer um fazer jogo. alguma coisa ou não. Dá Sim. Dá um pouquinho de trabalho só, não dá muito não. Não, imagina. Dá um pouquinho só de trabalho. Enfim. Eu tô tentando conseguir um grupo pra fazer o trabalho de arquitetura. Faculdade, né? Em conjunto, porque daí eu não perco mais uma matéria, né? Por causa de outra Game Jam. Sim. Vocês estão uma lindeza, já são uma lindeza sem maquiagem, imagina com a beleza do Halloween. Ai, que delícia, obrigada! Sim. Pois bem, vamos aos personagens. Vamos aos personagens. Né? Cottery. Cottery. Vocês devem se lembrar do Fernando, Fernando. né? O mentor da Lorena. Então está o Fernando e o Vincent sem máscara, ND com máscara. Sim, que beleza. E a Lorena questiona, né, sobre a questão das pichações no local de reuniões da Príncipe. E daí o Vincent fica meio assim, sim, não, bem, mal, não sei o quê. E aí ele acaba falando, não, realmente, a gente fez, mas parecia uma boa ideia. E a gente percebe que, na verdade, ele foi dominado a fazer. Parecia uma excelente ideia, né? Pra Né? ele na hora, né? Coitado. Sim. E aí cria-se a decisão, né, sobre contar ou não para Príncipe, sobre quem foram os responsáveis, porque daí a gente tem o seguinte, a gente tem os Anark sendo culpados, Sim. né, porque Sem razão, por sinal. o ND fez o favor de ir lá e colocar, substituir o vídeo, né, deles entrando lá por uma imagem antiga dos Anark, então, supostamente... foram os Anark. Uma pergunta, que não sei se já responderam. Tem um motivo, a ordem que puseram agrupados os símbolos dos clãs e dos Tremere na parte de baixo da tela do vídeo? Especificamente, Malk, Toreador e Gangrel, sim, porque são os nossos 3 clãs preferidos, mas o resto foi da forma que ficasse mais equilibrado. Por quê? Os Tremere? Os Tremere estão aqui, do lado entre Nosferatu e Hecata. Uau. Mas não, na verdade eu fui inserindo e fui vendo como ficava mais equilibrado a distribuição, porque não é o mesmo número para um lado e para o outro. E eu queria deixar, obviamente, Malk, Toreador e Gangrel eu entendi no a meio. zoeira, né? Puseram agrupados os símbolos de clã e E dos os Tremere, Tremere. excluindo dos clãs, Sim, né? entendi. Entendi. Não, os Tremere só estão ali porque os Kaitif também estão, entendeu? Ai, que dó, né? Desculpa, Samuca. Não, Samuca. Desculpa. Tremere clã. Eu sou bruxinha hoje, Tremere clã. Pronto. Segundo o Samuca, Dan Tremere confirmado, né? Eu sou Tremere hoje. Exato. E fora que tem clã book, é clã. Tem clã book, é clã, exato. Isso é meio perigoso da gente falar, mas por enquanto sim. Bali tem clã book. Tem? Então não é clã mais, ok, tá. Eu retiro o que eu digo. Sim, Tá, e aí? Beleza. Aproveita e lê do Bruno também, vai lá. Tá, o Bruno mandou. Vampire Jam parece ser legal, mas eu não tenho com quem desenvolver, senão faria. É o maior problema. É o caos, é bem tenso e é muito difícil programar também, achar um Sim. programador também disposto também é difícil.
E gestão de equipe é um negócio muito complicado, É. né? Então... Que precisa de imagem, som. Imagem, som, programação, tradução, revisão e companhia limitada. Sim, é bem Então, caótico. assim, eu já sei que a equipe não vai ser a mesma do ano passado. Eu só não sei quem vai estar dentro dela ou quem não, quer A dizer... gente não tem ideia de nada ainda, na verdade. Tá bem A gente, perdido, basicamente, a única pessoa que eu falei foi o Lucas, e ele falou que talvez ele consiga, dependendo do que a gente quer que ele faça, que é o ilustrador, né? Que fez as ilustrações do Ivory Stairs. Fora isso, a gente não sabe de absolutamente nada. É isso, a Game Jam desse ano, por enquanto. Tá? Manifestos, seu lindo, como você está? Cheio de simbolinhos halloweenicos. Dá um oi pro Manifestos. Alguém Oi. precisa mostrar que tá maquiado também. E de chapeuzinho de bruxa. bruxinha. Você tá amando, né? Eu tô. Sim, eu sei. E aí começa a nossa primeira grande... Nosso primeiro grande dilema moral, né? Porque a gente tem uma informação que é de que não foram os Anarques, por mais que eles sejam considerados os inimigos do momento, não é culpa deles, então basicamente a gente estaria culpando alguém por algo que eles não fizeram, mesmo que eles tenham culpa de outras coisas. E a gente tem o problema de que tudo foi feito sob ordem da Primigênia Malkaviana. E aí a gente não sabe muito bem como está a estrutura da Primigênia e a relação com a Príncipe, quem apoia quem não apoia. E isso gera meio que, né, horas e horas de discussão. E essa é uma das horas que, basicamente, o Dan se ferra, porque ele tem que interpretar 3 membros da Cotter, enquanto eu interpreto só a minha personagem. Mas, basicamente, o que acontece o Vincent não se importa, porque ele sabe que a Amanda não vai fazer nada com ele, porque ele foi dominado e a Amanda é uma príncipe justa. E depois eu acabo descobrindo que a Amanda, de fato, tem uma excelente relação com o Vincent /ND, que é o nosso malkaviano preferido, que é esse que tá aí na tela. E o Fernando, que já é alguém que já tem humanidade mais baixa e que, de certa forma, ele acabou de abraçar uma pessoa, então ele já tá, né, naquele limbo ali de, né, eu não sou tão legal assim. Ele fala que por ele não se importa, não, de jogar a culpa nos Anark e tá tudo certo. E aí, obviamente, essa decisão acaba caindo na mão da Lorena. Ai, obrigada, Manifestos. A gente foi assim, tipo, nossa, será que a gente devia tentar fazer algo? Vamos tentar fazer algo. E daí, obviamente, a gente atrasou tudo, né? Mas ficou bonitinho, eu gostei. Não, é do lado de cá. E o Dan fez a make dele praticamente sozinho também, pela primeira vez. Estou extremamente orgulhosa do meu marido, porque ele tem habilidades maquiagísticas. Mas eu nunca tinha tentado fazer. Eu vi aleatoriamente esses dias um mini tutorial acho que foi no Reels, uma coisa assim, no Insta. E daí eu falei, putz, vou tentar fazer esse trem aqui, sabe? E aí eu gostei. Achei bem bonitinho. Não, lado certo, tá. Eu não sei se tá dando pra ver daí, porque aqui pra mim no retorno não aparece que eu tenho pontinhos de luz na ponta da minha teinha de aranha aqui. Eu saí desenterrando todo tipo de artefato de maquiagem e enfeite possível da gaveta e consegui montar isso. Ai, obrigada, Manifesto, eu fico toda. Eu adoro maquiagem de Halloween, eu acho fantástico. E aí, a Lorena decide que, na verdade, ela vai, então, pedir a opinião do Tobias, já que ele é a pessoa da Cotter e que tem conhecimento de como está funcionando a dinâmica da Primigênia. Nesse momento, a apresentação da Lorena não aconteceu ainda. É só mais um daqueles, né, hiatos que eu esqueci de preencher. E ela vai, questiona o Tobias fica feliz, né, dela ter decidido não esconder isso dele. E ele decide que ele vai contar pra Príncipe. E no fim das contas não tem nenhuma grande repercussão. Basicamente, tipo, publicamente essa vai continuar sendo a explicação mesmo, porque a gente não pode retirar e a gente também não quer criar essa encrenca. Mas a gente não vai fazer nada com a Primigênia Malkaviana, porque a gente também não quer, primeiro, dar gás pra ela fazer mais, porque já que incomodou, vamos fazer mais. E segundo, que ela não quer correr o risco de criar mais uma instabilidade dentro da Primigênia.
E daí a gente avança, finalmente, pro abraço da Lorena. O abraço não, perdão. Pra apresentação da Lorena. Que acontece daquela forma mesmo que eu tinha descrito, né? De que ela entra, tá a príncipe, a Tássia quebra a mesa, a Bruhá. Então, enfim. Né? Não muda muita coisa. O único comentário extra que tem é que a Primigene Malkaviana fala, não é que a vermezinha se saiu bem, porque afinal de contas é o que ela faz, ela chama todo mundo de verme. E é isso. E tem o comentário feliz do Fernando dizendo que as coisas estão mais tensas que da última vez que ele viu a Primigene reunida, então a situação está mais instável. E eu acredito que seja isso, e daí agora a gente volta de fato a contar só fatos novos. Vermezinha, sim, e toda vez que tem uma treta, ela começa verme, 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 verme. Ela é o terror, essa Malkaviana. Adoro ela e odeio ela ao mesmo tempo. E nisso, o tempo vai rodar bastante mais, porque eles vão estar analisando, né, os dados, e meio que a escolha de como rodar esse tempo se dá. Tá, vocês acham tais categorias de informação, que vai ser informações sobre rituais, informações sobre estudos das 3 disciplinas principais dos Tremere, parte de contabilidade da capela, e história da cidade, história do clã, e a gente divide isso e vai pesquisando. O Tobias analisa a parte financeira, e a Lorena e o ND vão analisando o restante das coisas. Eles dão a palavra pra Amanda de que, apesar deles terem acesso a tudo, eles não vão tentar aprender nenhum ritual, né? E é só com essa palavra que ela deixa que eles analisem os dados, mesmo porque ela não tinha mais outros Ventrus, outros Tremere pra analisar. E o tempo rola, né? A Lorena foi... Né, a primeira cena acontece em maio, rola até dia 15 de outubro, quando finalmente a Lorena encontra fotos de vários membros aprisionados em que eles estão testando rituais e disciplinas e etc. E para nossa imensa felicidade, o Fernando reconhece entre eles o Marlon, que é o mentor dele, que ele acreditava que estava morto desde a guerra. E daí ele conta a história de que ele se rebelou contra o mentor dele no início da vida vampírica e que ele se uniu aos Anarque, e que lá tinha uma galerinha meio barra pesada com quem ele se juntou, que na verdade não queria liberdade, sabe? Eles queriam ter os privilégios de fazer as mesmas coisas ruins sem serem punidos por tal, e ele meio que anda com essa galera e tem uma puta queda de humanidade e tal, e ele vai afundando. Até que acontece, né, o desenvolvimento da guerra, e o mentor dele morre, supostamente. Ele entra em choque e fica, putz, fiz cagada, volta pra Camarilla, se desculpa com a príncipe e acaba ganhando o lugar de xerife, né, pra ocupar também o lugar do mentor dele que desapareceu. Depois de um tempo, Ele vai gradualmente ocupando esse espaço. As fotos encontradas são de um ano atrás e todos os membros que estão nessas fotos foram membros que desapareceram de fato nesse momento final da guerra. Mas pelo menos eles têm uma prova definitiva de que os Tremere estão de fato quebrando uma das leis da cidade da Camarilla, né? Já que eles estão aprisionando, torturando e destruindo membros. O Tobias liga imediatamente para a príncipe, a Amanda, e daí deixa eu mudar a imagem pro Tobias, talvez. Porque, né, o Tobias é bonitão, a gente merece ver. Lagírio, seu gato, agora você está aqui. Muito obrigada por aparecer aqui. Tremeres sendo Tremeres, exatamente. Esse é o ponto da história, né? Mas a gente tem a Príncipe Tremere também, que não é bicho feio, né? Pelo menos não supostamente. Você tá apaixonado por quê, Lagírios? Pela minha maquiagem de Halloween? Pelas minhas luvinhas? Aquelas, né? Você vai se apaixonar na hora que você vê o Dan, na verdade. Porque o Dan está de bruxinha. Ele tá até pegando o chapéuzinho dele de novo. Olha isso, gente. Eu tenho um marido maquiado. Como eu sou uma mulher de sorte, viu?
Tá de bruxinha. Mas você não tinha visto o chapéu, tinha? Ele só pôs o chapéu pra fazer a abertura, porque tá calor. Tá muito calor. Tá muito quente. E apetrechos me incomodam. É, exato. Eu tenho dificuldade. Mas você viu? Olha, olha este homem maravilhoso. Que se maqueia. Sozinho. Quase sozinho. Nossa, uns 32%. Não, você fez a maior parte, sim. E é isso, né? Sim. O Tobias liga instantaneamente pra Amanda. E aí o Tobias começa a mostrar de fato quem ele é, né? Uhum. Porque ele liga pra Amanda sim. e a ligação, né, que eu só ouço de um lado é o seguinte. Eu preciso te encontrar urgente. Sim, certamente é mais importante que a conversa com o primigênio Ventrue. Sim, eu acho que você devia deixar ele aí. Sim, você tem a minha palavra e eu não vou me arrepender. Eu já falhei com você alguma vez? E daí, ela, ok, né? Não. Uhum. Ele leva os dados até a Amanda. A Amanda vê que realmente é grave a situação. Sim. E como a gente acaba de dividir o resto das coisas, ela pega a parte de história da cidade pra olhar, pra gente acabar rápido, descobrir se não tem mais nada de absurdo. E nisso o Fernando, coitado, tá preso no quarto dele, com a chave nas nossas mãos, porque ele sabe que se deixar ele solto, ele vai fazer merda. Sim, deprimidaço, né? Do tipo, deprimidaço. Quero salvar, vou matar uns Tremere, velho. Porque assim, ele já lá, tinha, todos, velho. Né? E não duvido. Acho que ele apoiava ainda. Se ele conseguir passar pelo selo da porta, né? Sim, tem Henrique também lá ainda. Tem Henrique, Sim. que é o primigênio Tremere. Sim. Deixar de falar com o Ventrue, o que todos querem, mas poucos podem. Exato, né? Mas, por sorte, a Amanda, na verdade... Ainda vai no outro, né? É largar um Ventrue pra falar com o outro, né? Tipo, ela não tá numa situação muito boa. Ela escolheu um Ventrue como braço direito dela. Sim, como um dos braços direitos, né? Porque a Amanda também, né? A Amanda vai é cheia, braço né? direito, né? Mas pelo menos na cidade é o Tobias, né? Ali, aparentemente, sim, é o Tobias. tá, entendi, desculpa. Né? É isso mesmo, o abraço aparentemente é mesmo. Sim, boa. Os outros nem eu sei ainda. Exato. Foi muito spoiler. Sim. Vai lá. Como recompensa pelo nosso excelente trabalho, a Amanda permite que sejam instaladas câmeras na sala de reunião onde vai acontecer o julgamento para que a gente possa assistir de longe. A Lorena organiza a apresentação tal, de forma bonitinha para o Tobias apresentar. E aí a parte mais legal é que, tipo, a gente tá lá na nossa casa da Coterie assistindo a situação, a gente vê todo mundo chegando, etc e tal. A Helena, que é a malcaviana, que foi quem trouxe as fotos, né? Vou abrir ela aqui pra vocês se lembrarem da carinha bonita dela. Só um adendo, né? Tipo, o prêmio pra vocês descobrirem um puta esquema Tremere... É poder assistir o julgamento. É poder assistir o julgamento. Essa príncipe sabe dar prêmios para as pessoas. Sabe manter as pessoas motivadas. Super motivadas. A trabalhar vocês melhor. Podem assistir. Né? Tipo, e esta é a Helena. A Helena da hora. A Helena aparece na câmera, né? A gente vê a Helena entrando na reunião da Primigene. Daí a príncipe vira e fala assim... No par desse cachecol, exato. Exato. Isso é uma reunião da Primigene, ela fala, eu sei. E daí o Tobias só começa a apresentação, porque ele sabe que vai dar merda se deixar rolar, ele só começa. E daí a malcaviana fica lá assistindo, que todo mundo já sabe que não vai ter como tirar ela de lá mesmo. Né? Eles aceitam a presença dela. Sim. Tipo, tá, vamos fingir que ela não existe, vai. A essa altura o Fernando já tá um pouco mais controlado, então ele assiste com a gente o julgamento, né? Porque ele fala, se eu tenho uma príncipe, eu confio nela, então eu preciso aceitar o que ela vai fazer. Sim. E aí, começa o julgamento. O Tobias expõe a situação. Sim. Até então, o primigênio Tremere, que é o Henrique, tá negando. Não, vocês não estão entendendo, não é bem isso. A gente descobre que os Ventrue tinham financiado essa ampliação subterrânea ilegal. E daí, na hora que expõe o envolvimento dos Ventrue, o primigênio do meu clã, né, o Gangrel Urbano, o Leonel pede a palavra e fala que o Ítalo, que é o primigênio Ventrue, tem interesses conflitantes, então ele devia ser retirado da votação. Ele sai, é colocado em votação, todo mundo concorda que ele tem interesses conflitantes, ele sai, ele é retirado da reunião, ele sai fazendo ameaça. E a malcaviana, a nossa querida malcaviana Primigene,
A Verme? Que fica lá, exato. Verme. Que toda vez que dá merda, ela começa a chamar todo mundo de verme. O voto dela é isso assim. Então, assim, eles contam meio voto. O que eu acho fantástico. Resolve o problema da Malkaviana. E ela tá de boa com isso, ela tem meio voto. Gostei. Exato. Continua-se a explicação. O Tobias mostra que foi encontrado, né? Foram encontrados membros presos quando ele mostra isso. O Leonel, que é o primigene Gangrel urbano. Sim. Que, na verdade, o Leonel, ele é Gangrel só, né? Ele não é Gangrel urbano. Sim. Depois a gente... Na verdade, o que a gente considerou é que a linhagem não se dividiu de verdade, sabe? Que meio que alguns acabam saindo mais pra um lado, outros saem mais pro outro, e por aí vai. Sim. E, inclusive, o defeito de clã, a gente definiu que alguns, em momentos de frenesi muito intenso, podem desenvolver características permanentes, e o Leonel é um desses. Sim. Que ele tem os olhos de águia. Sim. O Leonel voa no pescoço do Tremere. Ele é segurado pela Tássia, que é a Bruhá. E eles colocam em votação. Todos concordam que o Henrique é considerado, é culpado de forma unânime. Sim. Menos a Madalena, que só vota pela metade. Então, pra Madalena, ele é meio culpado, meio inocente. E fica determinado que todos os Tremere devem ser monitorados, carregar um celular com o aplicativo que a Lorena desenvolveu. Sim. Que eles vão ser retirados do lugar, vão ser presos, depois eles vão ser retirados do lugar, vai ser investigado e eles voltarão a morar lá depois obrigatoriamente. Eu também amo. Sim. A Lorena desenvolverá em breve, a gente já definiu que o próximo frenesi nervoso dela, ela vai desenvolver olhinhos de gato, permanentemente. Massa. E, só pra não dizer que vocês nunca viram quem é o nosso primigene toreador Tremere culpado pela morte da galera, é esse. Sim. Eles vão instantaneamente até o lugar, né, pela possibilidade de ter mais gente presa. Encontram um membro completamente transtornado, que acaba sendo morto porque ele tá descontrolado. Nossa, ele é gato mesmo, né? E o Henrique, essa pessoa que vocês estão vendo aí na tela, é condenado à morte, como exemplo. E quem recebe o direito de destruir ele é o Leonel, por mais que a Madalena queira. E aí, na hora que a Amanda fala que não, que quem vai destruir é o Leonel, ela começa a usar demência nele. E daí, na hora que ele tá completamente transtornado, o Leonel vai lá e pozinho. Começando a ficar transtornado, o Leonel Sim. vai lá e dá um fim no primigênio Tremere, tadinho. Sim. E morreu. Esse foi o primeiro personagem a morrer, né, da aventura. Desde que a Lorena foi abraçada. Sim. Que se sabe. Que se sabe, pelo menos. E a punição dos Ventrue por ajudar financeiramente. Ele era. A gente vai descobrindo várias coisas dele futuramente. Sim, tipo, quanto mais passa o tempo, pior ele vai ficando, né? Sim. E olha que ele já morreu. É exato. A punição dos Ventrue é que o Ítalo, este primigene que vos fala, que não fala, mas tá aí na tela pra vocês, vai ser suspenso de algumas votações por ter ajudado os Tremere a fazer algo que era ilegal, né? Financiando a ampliação. Mesmo que ele não soubesse de nada, né? Mesmo que ele não soubesse. Ou soubesse. Vai saber. Saber. Porque é o Ítalo, afinal de contas. Né? E aí, isso termina uma sessão, que termina até um certo hiatozinho, que entra, a gente fica uns dias sem jogar. Sim. Eu acho que é o momento que a gente decide que a gente vai começar a jogar permanentemente. E aí que toma sustância de verdade no cenário daí. E o Dan termina a sessão dizendo: foi faltam 6. Se referindo aos primigênios. Sim. E é esse o tipo de narrador legal que eu tenho. Sim, faltam 6. Né? É isso, faltam 6. Yay! Super feliz. Sim. Os erros que a gente já encontrou nisso, né? Primeiro a gente foi corrigindo, né? Alguns do caminho. Né? A gente foi corrigindo coisas, por exemplo, antes, quem tinha criado o ND e a Malkaviana do Parque Alfeld não era uma pessoa identificada, porque meio que não importava, né? Mas daí, a essa altura, a gente decidiu, tanto que a gente achava que era um ele aleatório. E daí, depois decidiu-se que não, que vai ser uma Malkaviana chamada Márcia.
e que foi destruída mesmo quando o ND foi encontrado, ou pelo menos supostamente destruída até o ND ser encontrado. Sim. Quando o ND foi encontrado. E outro erro que não é um erro, né, mas uma mudança muito brusca que a gente percebeu foi no Abel. Que ele tinha um comportamento muito mais expansivo, ele, sabe, tipo, algumas coisas que ele fez na reunião não fazem sentido. E depois o Abel também foi modulado pra essa história a longo prazo. Sim. Né? Acho que as duas principais mudanças. Sim. E é interessante ver isso porque mesmo uma história que a gente considera que está num ponto tão avançado, sabe, de coerência, de organização, sabe, de tudo, assim, a gente conseguiu encontrar pequenos detalhezinhos que foram sendo mudados ao longo do tempo e tá tudo bem, sabe, a gente só aceitou. Sim. Né? Comentário do Manifestos. Malcaviana chamada Márcia, taróloga famosa. Não sabia. Desconhecia essa taróloga. Astróloga. Ok. Não, a Márcia era só louca mesmo. Essa Márcia... Macarronada! Olá! Como você está? Ela é outra que dá trabalho ainda, mesmo morta, né? Ou não. Ou supostamente morta. Márcia Malcaviana sensitiva. Márcia Vidente, ela não era vidente, não, gente. Não era, não. Não, ela só era louca mesmo. Nossa, e olha que isso é uma Malcaviana falando de outra Malcaviana. Ela tinha, tipo, os bonequinhos, né? Tipo, na casa, né? Nossa, ela torturava todo mundo, né? Estou... igual papel higiênico? Quê? Eu não entendi esse que asterisco. Link, deve ter achado... Estou que nem papel higiênico. Ele deve ter achado que é link. Ai, que horror. Ai, que horror. Peraí que tinha um comentário mais pra cima, não tinha pra eu ler? Sim. Tem. William. Tremer fazendo coisa errada, Ventru financiando maldade, Gangrel sendo firmeza, Malcaviana quebrando a mente de vacilão. Mais perfeito que isso, só se tivesse La Sombra no plot jogando xadrez no cantinho. La Sombra tá em segunda plano, mas tem um da hora. Tem La Sombra que ele é a paixão da minha vida. Ele é da hora. Eu amo este La Sombra. Vai demorar para um caralho pra ele aparecer. Sim. Mas ele aparece e quando ele aparece é breve, mas é explosivo. E é pra foder, só isso que eu posso dizer. Exato. Ele é maravilhoso, o nome dele é Magno. Já vou adiantar isso. Tem que voltar pro trabalho. O nome do La Sombra é Magno, né? Bom trabalho pra bom você, trabalho, então. Obrigado ano passado. Valeu. Sim. Sim, este La Sombra, ele é maravilhoso. Já é meu personagem favorito, então. Chega pra causar, já. Eu amo ele. Eu amo, assim, de paixão. Total. É da hora mesmo. Magno é o nome de Tremere da capela. Não, o Tremere, no caso, era o Henrique, que morreu. Tadinho. Né? O segundo arco, na verdade, né? Termina com o Tremere sendo morto. Inclusive tem a carta. É do VTS. Tá. Ele é da hora isso aqui. Quer dizer, as regras parecem legais, o outro parece muito demorado. Ele parece que demora demais pra jogar, não tem paciência pra isso não. Sim. Então, o Dan finaliza a sessão com essa frase fantástica, né? Um primigene já foi, faltam 6. E a gente fica um hiato sem jogar. Imagino como eu tava feliz, né? Tava feliz, bastante feliz mesmo. E a gente vai em frente pra continuar, né? Essa investigação e essa descoberta. Essa trama. E basicamente o que a gente tá tentando descobrir é se o mentor do Fernando de fato morreu ou se ele continua preso em algum lugar, né? Já que a gente já encontrou esse membro que estava preso e transtornado na capela. Sim. A gente começa a investigar, né, as posses dos Tremere, né, baseado na parte de contabilidade, cara que tá etc. transtornado, e tal. ele acaba morrendo também. Sim, ele é morto instantaneamente. Ele não tem recuperação. Nem tenta, né? Mas sim. Mas é porque... Vai dar trabalho, mal matar, né? Neste momento da história, ninguém tinha consciência de que dava pra salvar mesmo, vai. Pode ser. Eu acho que, enfim... Só tá meio que foda-se, né? Tá louco, manda ver, sabe? Mata aí, vai. Dá pra Março. A gente encontra, né, no meio dos dados, alguns dados de imóveis que os Tremere tinham. A Primigene vai nesses lugares, porque afinal de contas parece meio perigoso mandar mais alguém, então é a Primigene que vai, fora que o Fernando, que é o xerife... Vai? Não sei, você fala a Primigene. Deve ser Tássio. Deve ser Tássio Leonel, provavelmente. Deve ser Tássio. A Primigene como um todo, eu falo. Sim, né? Tá, ok. Deve ser Tássio. Sim, deve ser Tássio. E o Leonel? Sim. Pode ser.
Não? Sei lá, Ok. pode ser. Eles vão olhar esses lugares, não encontram mais nada, né? E a gente continua ali, né? Naquele... Chove no molha, sem fazer nada, sem saber o que tá acontecendo. Sim. Tentando o Fernando deprimidíssimo dentro de casa. Sim. Né? Porque além dele já ter essa dor na consciência de que ele abandonou o mentor dele, o mentor dele morreu na guerra e depois ele se tocou que ele tava fazendo merda mesmo. Ele acaba descobrindo que, na verdade, o mentor dele não foi morto, ele foi capturado e estava sendo torturado ainda, nos últimos tempos e ele não sabe se ele ainda tá vivo ou não. Não fez nada, né? Tipo, isso que é o pior pra ele ainda. Né? Exato. Não que ele pudesse fazer algo, mas... Não, mas o Fernando, ele sempre acha que ele pode fazer algo. O Fernando, ele não se intimida por nada, assim. Não. E a gente descobre através do celular quem foi o Tremere que tirou. Vocês pegam todos os celulares, eu acho, né? Tipo, a gente pega, a gente aprisiona todos os Tremere, pega todos os celulares. Não necessariamente vocês, mas sim, o Primigênio, mas sim. Então, esses celulares vão parar na mão da Lorena e do ND, porque são as pessoas que mexem com tecnologia. Sim. Típico de Fernando. Sério que todo Fernando esse desse jeito? Que o meu mentor, Fernando, ele é maravilhoso, tá? Ele é maravilhoso. Amo. Ele é B10, velho. E a gente descobre que quem tirou as fotos foi uma Tremere chamada Nara, que é uma neófita. E ela, tipo, é separada pra que a gente possa interrogar. A gente, o Tobias, mas o Tobias leva a Lorena junto, né? Sim, porque vocês descobrem os dados. Porque é a gente que descobre os dados, a gente que tem as fotos e a gente que vai saber quais perguntas fazer, na verdade, né? Já que envolve a questão das fotos e tal. Sim. Ela diz que ela foi abraçada pelo próprio Henrique, que é o primigênio, que ela obedece porque ele é o chefe, mas que ela não tinha proximidade. E que ele tinha grandes expectativas nela, então ele já envolveu ela com esses dados do clã há bastante tempo, que ela já estava mais ou menos há uns 3 meses investigando, e que foi ela mesma que tirou a foto, né? Que ela sabe do servidor, que ela tirou as fotos porque uma pessoa disse que era uma boa ideia, porque ela acreditava que, na verdade, quem estava ordenando que eles fizessem aqueles testes e aquelas torturas fosse a príncipe, que é a Amanda, né? Então o Henrique estava mentindo pra galera, e ela queria... Sabe, uma saída disso, ela queria expor o que a princesa tava obrigando eles a fazer. E aí, a grande pergunta, né? Quem te disse que era uma boa ideia e como? E aí a gente descobre que a nossa querida... Louco, quem será que foi? Sim, esta é a Nara, tá? Oh. Que é quem a gente tá interrogando. Sim, Nara da hora. Tá lá pra cima, na verdade. Acho que tá lá pra cima. Ela diz... que uma pessoa... Eles estavam numa reunião anual dos Tremere, com Tremere de outras regiões, em uma chácara, numa área mais afastada da cidade, quando uma pessoa surge no meio de todo mundo, berra que quem tiver disposto a revelar o que acontece de fato entre os Tremere era só pra ligar pro número tal, ela é atacada, mas desaparece instantaneamente. E quase um mês depois disso, a Nara... ela já tinha descoberto sobre esse cara. Então ela tira as fotos e envia pra Helena. E a Helena leva essas fotos até a gente. Sim, e é isso que... assim que ela tem as fotos. Sim. Revela assim que ela tem as fotos. E a louca chega numa reunião de Tremere berrando um número, tipo... Quem tiver disposto a entregar o próprio clã me avisa, né? E some. Esta é a Helena. De boa, sabe? De boa. Se eu não soubesse que era malcaviana, eu descobri agora, né? Exato. E nesse momento a gente descobre que a Nara... tipo, preferia morrer do que continuar sendo cúmplice do que ela estava sendo obrigada a fazer e ver. Então, tipo, ela meio que não se importa e é o ponto que ela realmente não se importa, sabe? Porque você vê na personagem que, tipo, foda-se, eu vou morrer de qualquer jeito mesmo, sabe? Tipo, eu prefiro morrer do que ver nessa vida, sabe? Mas tentando fazer alguma coisa, pelo menos, Sim, né? exato. Ela tá, tipo, depressivaça, né? Coitada, melancólica. Sim, é super tenso mesmo. A gente continua mantendo ela presa lá. Sim. Né? Porque como confiar, não é mesmo? Exato. E deixa eu continuar a minha... Só que, tipo, isso meio que continua não levando a lugar nenhum em relação a essa questão dos... Sim. Né? Das pessoas aprisionadas. Sim, é meio que então a gente continua nessa angústia. E
E daí, depois desse interrogatório, meio que tá a Tobias e a Lorena, os dois super frustrados, sabe? Sim. Tipo, vamos pra algum lugar, vamos distrair a cabeça. Eles saem, vão juntos pra uma balada. Estão lá conversando, daí É quando a Lorena aproveita e pergunta pra ele um pouco mais sobre o primigênio dos Ventru, de por que ele não se dá bem com o clã e por aí vai. E aí ele fala que, tipo, ele não sabe o quão poderoso o Ítalo é, mas que ele detém todo o poder econômico dos Ventru na cidade, exceto ele, basicamente. Sim. Que ele não tem nenhuma ligação com os Anark, mas que ele sobreviveu à guerra, roubou o lugar na Primigene. E que ele acredita que ele tem uma ligação com a máfia na cidade, mas que ele também não conseguiu provar nada disso. E que o ND, o nosso malcaviano hacker, não foi capaz de provar nada. Descobrir nada. Sim. A respeito do Ítalo, que é o primigênio. Sim. Nisso, o telefone da Lorena toca, e quando ela vai ver, é o ND. E a Amanda também tava louca atrás do Tobias, os dois estavam meio que numa baladinha, eles não ouvem. E ela tem finalmente uma informação. 17 ligações, falou 12 ligações um não negócio atendidas absurdo. da Amanda pro Da Tobias, príncipe, né? Ops, deixou no vácuo 12 ligações dela. Imagina que legal. Como a Tremere não estava feliz. Sim. Na hora que né? pra ela Quando eu preciso ele... do meu braço direito, ele não me atende. Mas na hora que ele quer uma reunião, é na hora, né? Na hora, é né? isso. Eu não posso esperar 10 minutos. Não Sim. pode. Entendi. Relação saudável essa. E daí eles ligam, né, de volta. O Tobias vai ligar pra Amanda, a Lorena vai ligar pra ND. E daí é porque eles descobriram, né, interrogando os Tremere que permaneceram vivos, o que foi escolhido como novo regente da capela, que é o Jonas, que eu também não tenho imagem dele aqui agora. Ele fala que existia 2 áreas onde o Henrique ia, que é na área dos Anarques. Uma é na área dos Anarques e a outra é meio que pra área que sabe-se que é dos lobisomens saindo da cidade. Sim. E que são 2 áreas que são sem lei, que a gente não tem nenhum tipo de influência ou de poder sobre elas. E que ela tá passando essa informação pra gente, porque, afinal de contas, o Fernando é nosso problema, né? Porque ela sabe que se o Fernando souber onde são esses lugares, ele vai surtar. Então, tipo... Toma um gangrel em frenesi querendo salvar o mentor aí de presente e descubram o que vocês vão fazer, porque essa bucha não é minha. Já gosto dela. Basicamente é isso que a Amanda fala sem falar. Sim, já gosto dela, já. Né? Boa personagem. Fantástica. Sim. Amo. O que aconteceu aí? Comercial. Ah, tá. Comercial. Tá. Continuo. Ui. E aí, nisso, é mais uma prova do quão bom moço o Tobias é no começo. Porque eles vão sair do lugar, a Lorena fala com ele, a gente tem que fazer isso sem envolver o Fernando. Então vamos mandar uma mensagem, tipo, pro ND dizendo um lugar pra ele encontrar a gente, pra gente fazer uma reunião fora. E aí o Tobias vira e fala assim, você sabe dirigir? Então leva o carro porque eu preciso fazer uma ligação no caminho. Sério, gente, qual vampiro no universo falaria, não, eu não posso dirigir e falar no telefone ao mesmo tempo? Certeza. Tendo presença e dominação. Então não é porque se for parado vai dar problema, não, é justamente, é só porque ele não é capaz de quebrar as leis. Ai, que fofinho. O Tobias é tão fofo. Né? Cute. Alguém sabe a diferença do nome entre reunião de Tremere e reunião de outros vampiros? Reunião de outros tipos de vampiros se chama clã. Meu Deus, o bullying com os Tremere é forte. Que maldade, gente. O William realmente não gosta de Tremere. Não. Com a Amanda, vocês não querem fazer bullying, né? A Amanda é muito demais pra fazer bullying, né? Ela dá medo, na verdade. Ela tem uma cara de que ela vai matar quem fizer bullying com ela. Nossa, ela tem, né? Ainda mais sabendo que, tipo, rolou a guerra e ela assumiu como príncipe. Rola uma guerra que morre ancião tudo, ela assume como príncipe. Tá safe. Acho que eu não quero mexer com essa Tremere. Né? E aí, nisso, o Tobias liga pro Leonel. E é outro dos momentos de ultra revelação do Tobias, porque ele liga o Leonel, Primigene, Gangrel Urbano. Que acabou de matar um Tremere fodão, né? Vamos lá, né? Atende o telefone dele e o Tobias diz o seguinte, Leonel, você precisa falar com o Fernando. Eu sei que você é da Primigene. Não, eu não vou fazer isso. Eu não me importo com os problemas que você já teve no passado. Não, eu não vou fazer isso. E eu sei que você é da Primigene.
Tá bom, então anota o endereço. De novo. E daí, tipo, você fica assim, meu Deus, gente, o Tobias não tem medo da morte, né? Não, né? Quer morrer, né? É 2 ligações já, né? Sim. Meu Deus, né? E daí, nesse meio tempo, a Lorena manda uma mensagem pro ND e uma pro Vincent, né? Mas Afinal não tem de uma contas. conversa da Lorena perguntando, meu Deus, por que você fez isso? Tem depois. Ah, tá, beleza. E marca de encontrar o Vincent fora da casa, enquanto o Leonel vai lá pra casa resolver o Fernando. E daí o Tobias, né, tipo, ela pergunta, gente, você não tem medo de morrer, Tobias? E daí ele fala que, tipo, na verdade ele só trata o Leonel assim porque ele sabe que é, tipo, um jogo entre eles. E que o Leonel faz isso com ele de propósito pra ver se ele é capaz de se impor. Porque ele tem certeza que se o Leonel não quisesse ser tratado assim, ele já tava morto. Né? Porque Sim. é o Leonel, afinal de contas. Sim. E mostra a habilidade dele, né? Que é tipo... Sim, ele sabe muito bem... Fluir e se adaptar, né? Às relações, né? Ele sabe muito bem como ele tem que lidar com todo mundo. Sim. Tanto que, assim, quando ele leva até a Amanda a decisão de contar que foram os Malkavianos e tal, depois ele vai lá e se desculpa com o ND, sabe, por ter decidido isso. Quando rola a situação do abraço da Lorena, né, ele se desculpa com o Fernando por não saber que era posse dele, né, que era uma humana protegida por ele e tal. Então, tipo, o Tobias, ele tem essa habilidade de saber exatamente como lidar com cada pessoa na cidade. O que é extremamente positivo. Mas que a gente vai ver isso começar a não ser tão positivo assim no futuro. Ô, louco. Como é que vocês acham que isso vai acontecer? É porque é importante guardar esses dados. Ah, tá. E nem eu sei porquê, mas tudo bem, vamos lá. Eu não lembro mais. Mas eles saem da casa, tem uma reunião. E aí o ND fala que um dos ex-alunos dele, né, já que ele treinava várias pessoas, que é a Vitória, se reuniu aos Anarques. E que ela passou a ter ideias mais violentas depois disso, então ela foi abraçada e começou a se tornar mais extrema. Sim. E que ela tem uns comportamentos meio que de incentivar uns arrastões, colocar bomba nos lugares, e que ela, com o tempo, ela começou a parar de se importar tanto com as consequências, com as pessoas e com, né, tipo, com o que aconteceria. A situação com os Anark é uma situação de Guerra Fria, só que o Fernando é considerado um traidor entre eles porque ele foi e voltou. Sim. Né? Gostei dela já. É que ela é meio radical em excesso, assim, sabe? Tipo, ela faz umas coisas que, tipo, sabe? Vai matar, tipo, metade dos humanos da cidade. Não importa. Se vai matar um membro da Primigênia, eu já tô feliz, sabe? Sim, tipo, ela começa a escalar o grau de violência de um jeito meio... Se a Anark não quer, Sabá não julga ninguém. Né? Pois é. Então, eles decidem, né? Tipo, a Lorena começa a buscar todo tipo de informação que ela for capaz sobre essa tal de Vitória. Ao mesmo tempo que ela vai começar a vigiar o celular do Ítalo, já que ele parece realmente ser um problema, e ele tava meio que envolvido ali, né, com patrocinar os Tremere e tal, então, tipo... Sim, super duvidoso, né? Né? Sim. Exato. E aí, é quando acontece uma das cenas mais fantásticas desse comecinho, que é a primeira vez que a Lorena vê o mundo dela ruir diante dos olhinhos dela. Que é o seguinte, quando ela entra no sistema, que ela hackeia a operadora, que ela vai rastrear o celular do Ítalo, dá um pop-up de uma mensagem na tela dela, perguntando, oi, você se perdeu? Tudo em letrinhas coloridas e se moventes. Sim. E, né, tipo, ela vai, checa se ela não tá sendo rastreada de volta, vê que não, e continua, né, ela pergunta, por quê? Ele fala, porque esse é um telefone particular. A Lorena, muito espertinha, nenhum telefone particular. Quando você sabe o caminho, ele fala, esse é porque ele tá sob minha vigilância. A Lorena tenta rastrear de volta sem sucesso, né? Ela tipo, acha vai... em todo lugar do mundo, ele tá, né, ao mesmo tempo. E daí ela meio que continua o assunto, né? Que ela meio que se sente segura. Ok, eu não consigo rastrear, mas ele também não tá tentando rastrear de volta, então pelo menos eu não tô ameaçada, vamos ver o que eu consigo descobrir. Aí ela pergunta, mas por que você tá protegendo? Ele fala que ele tá sendo pago pra isso. Chama a Lorena pelo nome de hacker dela, né? Que é Nagaran. Pergunta qual o interesse dela. E você, ela tenta, interesse? né? Tipo,
real, o mesmo que eu tenho sobre todas as pessoas que eu investigo. Ele fala, não, eu acho que isso é um pouco mais pessoal. A Lorena tenta escapar dizendo que sempre é pessoal. E aí ele pergunta, mesmo pra você, senhorita Ellie? Então ele sabe quem ela é na vida real. Ela entra em pânico, desliga tudo, arranca o cabo da tomada. E, tipo, fica lá em estado catatônico de, tipo, fodeu. Né? Porque, tipo, desde os 16 anos, ou menos, né? 14, 15, 16 anos, sei lá. Mexendo com esta merda e ninguém nunca me encontrou e de repente, do nada, alguém sabe quem eu sou e sabe que, tipo, não é o meu padrão. Sim. Temos um problema, né? E aí mostra o Tobias também, que é o momento que ele fica assim, tá, mas por quê, né? Porque tipo, isso é um problema, por que isso é um problema? Tá, eu sei o seu nome, né? Todo mundo sabe o seu nome, né? Badu e Round 2, 3 no mundo vampírico, exato. Essa crônica é cheia de hacking. Ela é o tema principal mesmo, né? Tipo, é muito legal isso. E daí, tipo, ela explica pro Tobias que, na verdade, tipo, ou as pessoas conhecem o perfil de hacker dela ou conhecem ela na vida real, mas que ninguém deveria ter essa informação ligando uma coisa a outra, que a única pessoa que tem é o ND, que foi quem ajudou ela a criar. Sim. E daí o ND desconfia, fala, não, espera, você disse que as letras eram todas coloridas? Todas mesmo? E daí ele entra e manda, tipo, é o ND, é quem eu acho que é. E daí ele recebe uma resposta, que é Masublaga. Masublaga, meu Deus, esse é o nick dele. São 4 sílabas, né? Sim, Masublaga. E daí o ND diz que foi ele que me criou, porque o ND, ele se vê como uma máscara de verdade da internet, então ele não se considera que ele existia antes, né? De se tornar um hacker. Essa é a parte da hora. E o Vincent é a personalidade real dele. Sim, do mundo real. Do mundo real. Sim, e o ND só existe na realidade virtual. Sim. Exato. Obrigado, Lagiris. Lagiris, você consegue descobrir o que significa essa sigla? Esse é um dos puzzles. Parece de nome de banda de gente. Eu não sei nem o que é gente. Eu também não sei o que é gente, não. E daí a Lorena respira fundo e fala, bom, pelo menos é quem criou o ND, então existe um motivo pra ele saber quem eu sou, né? Porque ele acompanhou a minha criação também. Sim. E aí o ND explica que, na verdade, quem começou tudo foi esse cara. E não o ND. E o ND só resolveu continuar, né, replicando e aumentando essa equipe, essa quantidade de pessoas capazes. Que o criador dele fez. Que o criador dele fez. Exato, é genial isso. A Lorena volta, então, pra conexão. E ele fala que, tipo, é um prazer te conhecer, eu ansiava por esse momento. A Lorena fica puta, né, porra, né? Esperava que em melhores condições. Ele fala, então a gente pode se encontrar a hora que você quiser. Esse é corajoso, hein? E ela fica assim, uau, né? E aí ele revela que sabe que ela é um membro, que sabe que o ND é um membro, que, né, tipo, ele sabe tudo. E ela pergunta, você é um dos nossos, então? E ele fala que sim. E aí ela marca um encontro, que é num dos Elíseos, que é o Museu Mariano Procópio, que tem um parque grande em volta, tem lagos e não sei o que. Ela vai num canto desse lugar, tipo 4 da manhã, coisa do tipo. O Leonel vai e fica de longe, já que ele já tava lá na casa mesmo, né? Pra garantir que nada vai acontecer, mas eles têm o acordo de se encontrarem sozinhos. E o Leonel tá lá meio que cuidando do Fernando. Do Fernando até agora, também, sim. E o Fernando, convencendo o Fernando a confiar que a gente vai fazer o trabalho, que se tiver algo pra ser encontrado, a gente vai encontrar. Sim. E o Leonel tá bem calmo, na real. Né? O Fernando? O Leonel. O Leonel tá. O Leonel tá de boa. O Fernando que tá surtado. Sumiu o Marlon, né? Pô, tá bom. Foda-se. Tá nada, não. Nem precisa se preocupar. Não. Eles vão achar uma hora, sabe? Foda-se. Ou não vão achar. Gente, é um estilo de metal que é caracterizado pelo tempo ímpar. Tipo Messuga ou Ginger. Tá. Tipo compasso ternário, coisa do tipo, assim, aquelas coisas estranhas. Tipo marchinha. E o Leonel meio... E o Leonel e o Marlon tinham meio que uma disputa antes, na guerra. Né? Eles não eram inimigos, mas eles disputavam pra ver quem era o Grangrelzão mais fodão, sabe? Sim. E ele tá tipo, foda-se. Que é uma coisa meio... Ele tá até tipo apatia da situação, meio que foda-se, né? Sim, Então, tipo, é uma coisa estranha pra caramba, né? Sim. Que tipo, porque putz, o meu... devia ou ter ódio... Ou ter raiva, ou tipo, ter curiosidade e ter algo, né? Mas não, ele parece bem, tipo, foda-se. Apareceu ele nas caixas, pô, legal. Maneiro, bonitinho.
compasso alternário ímpar. Tá, eu nunca vou ouvir esse tipo de trem porque compasso estranhos me incomodam absurdamente. Você já ouviu a musiquinha da Lixa, do Swansong? Então, nossa, a música é fora de compasso. É bizarro. Odeio. Me causa muita aflição. E daí a Lorena vai se encontrar com o H. Ops, mouse errado. Ops. Diz que eu pus o H aqui. Não, eu não pus o H na pasta. Por que eu não pus o H na pasta, né? Por que não? Ah, dá pra mostrar ele no computador só mesmo, né? Dá. Não, eu adiciono ele aqui, na real. Tá bom. Tá, daí você vai encontrar o H. Sim, e a Lorena vai encontrar o H. No Mariano Procópio, que é o Elísio, que é das arpias. São 4 pessoas. Não. Maço, Blaga. Não, é uma pessoa só que usa esse nick. Vamos a isso. Vai lá. E a Lorena pergunta, tá, mas por que você começou tudo isso, né? E aí ele fala, porque o meu próprio nome já diz, eu sou o melhor. E aí rola aquele teste básico de inteligência pra Lorena tentar descobrir o que significa o nick Masubla H. Não é Raul-Busan. Raul-Busan, que da hora. Não é. Que da hora, velho. Eu não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Tadinha de cena, velho. Eu tenho problemas. Ela tá procurando a imagem. Eu tô procurando a imagem. Achei a imagem, 2 palitos. Sim, a imagem dele é bonitinha, ele é legal. Ele é legal. Ele merece ser mostrado. Sim, começa a jornada e conhecer mais hackers. Sim. E aí meio que começa também o grande mergulho da Lorena mesmo no mundo digital. Porque antes ela tava só ali, né, pesquisando as pessoas mais problemáticas, de forma geral, pessoas que tentavam se parecer com uma coisa e na verdade eram outras. Sim, que o Ítalo se encaixa também, na verdade, né? Sim, encaixa. Na visão dela, o Ítalo se Porque encaixa. o problema da Lorena não são as pessoas que são abertamente ruins. São as pessoas que são ruins, mas que mascaram isso debaixo de uma imagem de... Bom samaritano. Exato. Sim. Será que ele tá aqui? Tá. Pronto. Isso eu já sei. É mais suruba, H é de hoje, mas e o Blá? Manifesto, o William mandou. Nossa, tá, ok, né? Conhece a gente, né? Bastante. Esta é a imagem do H, Sim. que a Lorena vai se encontrar com ele. Deixa eu tirar o Tobias de trás pra ficar menos zoado. Que é mod de anime, né? Sim. Bocoral. Mano, a única coisa que você consegue pensar em nós é sexo mesmo, né, cara? Né? Mas é muito gostoso mesmo. Essa maquiagem, gente. É isso, né? Arruma certinho, mano. Arruma. Já tá mexendo nisso já mesmo. Nossa, ele é muito grande a imagem dele, né? Sim. Tá. A Lorena vai, se encontra com esta pessoa vestida deste jeito estranho mesmo. Sim, ele é bizarraço mesmo. E, tipo, com um foninho de ouvido mesmo, sabe? Tipo, todo felizinho, cantandinho no caminho. E cantandinho é coisa de sorocabana. Sim. Colocar as coisas no gerúndio, no diminutivo. Sim, mas o teste de inteligência, né? Volta lá, vamos. E a gente rola teste de inteligência e o Dan fala o seguinte, tá, você teve 3 sucessos, a gente vai brincar de forca, você tem direito a 3 erros. E daí eu chuto A, eu chuto E, e na hora que eu chuto E, eu já mato o que significa. Sim, bizarro, né? Que é Master, Super, Blaster, Hacker. Daí a Lorena escreve Master, isso, ele responde uma risada, eu era bem criança quando eu comecei, tipo... Sim. E daí só manteja o nick, porque, né, já é isso aí mesmo, né? Já. Exato. Tipo aquela coisa, o mastermind por trás. Anos quando você criou. Sim, o mastermind por trás da criação de uma renca de hacker. Tem esse nick merda. Sim. Né? Sim, exato. Então a Lorena se encontra com ele. Esse narrador é muito criativo, cara. Super. A Lorena se encontra com ele lá no Elísio. Eles se asseguram de que não tem ninguém acompanhando ele mesmo e tal. E daí a Lorena pergunta, né? E por que você tá fazendo esse trabalho? Sim, dá um toque muito especial. É muito divertido. De verdade, é muito divertido. Que bom que você gosta, meu amor. Sim. E é interessante que, tipo, é uma coisa que a Lorena tem curiosidade de descobrir o que significa o nick. E o ND, que foi criado por ele e que tá convivendo com ele há anos online, nunca tinha se importado. Não. Tanto que na hora que a Lorena mata, né? Que, tipo, ele fica assim, nossa,
eu nunca tinha pensado nisso, sabe? Por que eu não escolhi esse nome pra mim? Porque o ND também é extremamente infantil, né? É, sim. Mas é o que o ND é, de fato. E daí ele fala que ele faz esse trabalho porque é um trabalho necessário. Aí a Lorena pergunta se tem um fundo ideológico ou se ele só paga melhor. Ele fala que o que eles pagam é manter ele vivo. E pergunta de volta, e qual é o seu fundo ideológico nisso? E aí os dois ficam nesse embate, né, de um perguntar uma coisa pro outro. Ele fala que, tipo, não existe motivo pra você não gostar do Ítalo, porque eu mesmo me certifiquei que não seria possível encontrar nada dele online. Então, obviamente, ou você tem um motivo pessoal, ou você se encontrou com ele fez algo realmente ruim pra você, o que eu não acho que seja o caso. Uau! Defendendo o Ítalo com a alma, né? Sim. O primigênio cuzão. Okay. Exato. E é Ventru ainda, né? O primigênio Ventru cuzão que criou encrenca na apresentação da Lorena, porque a Lorena tem envolvimento com alguém do clã dele. Nossa, né? Suspeito. Suspeito. Bem suspeito. E daí ele disse que se a Lorena tá procurando um assunto problemático, tem o Apolo. Porque se ela costuma checar tanta gente assim mesmo, você tá deixando passar muita coisa, porque o Apolo tá debaixo do seu nariz. Já tem 2 ou 3 meses que você foi abraçada e você ainda não foi atrás disso, né? Ventrucuzão é redundância, gente. Tem que parar de usar essa palavra, na verdade, né? O cuzão, cara. Tipo, eu saio tão automático, nem Subir penso. pra cima, descer pra baixo, hemorragia de sangue. Ele é um ordinário, ele é um Ventru ordinário. Que também é uma redundância, pronto. Piada funcionou no jeito. Pronto. Não, é que ordinário dá a sensação de que é, né? Tipo, forte. Mediano. Não, ele enfim. Não, ele é otário. Parece ser meio otário. Babacão. Isso, assim, parece mesmo. Aparentemente. E daí a Lorena fala que, tipo, na verdade, tipo, não é que ela tá procurando assuntos problemáticos e que o problema dela sempre foi com pessoas que parecem boas demais pra ser verdade. Então, que sim, que o motivos pessoais ou não, ele se encaixa no padrão dela. E que sim, que o Ítalo parece bom demais pra ser verdade mesmo. Essa é boa mesmo, ele parece bom demais, é verdade. E aí ele pergunta, né, o que vocês estavam fazendo lá na Capela dos Tremere, que eu vi vocês entrando lá. Meu a Lorena Deus, fala, putz, enxerido. qual seria o clã do compadre Wash? É que o ordinário lembra o Chan. Eu li isso. Toreador. Não. Eu não sei. Não é que canta o compadre Wash? Deve ser Toreador. Nossa. Melhor clã, velho, passei. É. A música, quem vai ser falar que é Bruhá agora? Tipo, não é, velho. É Toreador, mano. Toreador, velho. Fez maior sucesso, velho. Tem que ser. Tem meu que clã, ser. meu clã. Seu clã, ok. O Tchan é meu clã. Pronto. Roubei pra mim já. Aí ele diz que ele acredita na causa do Ítalo, que é dividir a riqueza, que ele não é o que a Lorena acha que ele é, e que ele pode dar acesso às provas e os trabalhos bons que ele faz, sim. Já que ela tem tanto problema, que ele vai provar pra ela quantos hospitais, quantas instituições de caridade, quantas coisas na cidade funcionando o Ítalo mantém, usando os recursos do clã, sabe? Ops. E que já que a Lorena não vai falar o que eles foram fazer lá no Tremere mesmo, então que quando eles tiverem algo pra conversar, que eles se encontram, porque, tipo, acabou o interesse, sabe? A Lorena vai embora, se sentindo esmagada. Sim. Muito mais experiência, né? Sim. Ministério, faz muita gente amarrar e segurar o Chan por aí, eu também acho. Faz sentido. E o Lagírio já acha que é Toreador também. Ele é metelão, então é toreador. Nossa, não. Concordo, isso aí, toreador. Não, gente, socorro. Eu concordo com o Ministério. E, tipo, ela volta se sentindo rolada, sabe? Ele sabe quem ela é, ele sabe o que ela faz, ela sabe o que ela acredita, ele sabe quando ela foi abraçada, sabe que ela tava investigando os Tremere, tipo, mano, o que mais você não sabe, saca? Ele tava de olho nas coisas. Tem bastante tempo livre esse rapaz, né? Tem, aparentemente. E daí o Tobias fala que tem a sensação de que, na verdade, ele queria ser pego, porque ele realmente vai sozinho, ele se expõe, ele não parece ser antigo por tudo que o Tobias sabe da cidade, mas também o Tobias tem 5 anos, então foda-se. Mas ele tem menos que o Tobias, né? Porque ele faz ideia de quem ele é. Só. Sim. E aí ele fala que, tipo, só que o Ítalo, que é o primigênio Ventru, depois de todo o julgamento, ele acompanha todo o resto da cena. Então, ele não pode ser pra ele essa informação. Então, tipo, sabe? O Ítalo é inútil, né? Sim, que o Ítalo sabe. Então, não é por isso que ele quer, sabe? Então, que talvez não seja uma má ideia contar, já que é uma notícia que vai se espalhar em breve mesmo.
E... Contar pro H isso, né? Contar pro H. Sim. Pro blá blá blá, mas eles chamam de H. Ele fala, tipo, a Lorena, então, como é que eu te chamo? Ele fala, você pode escolher, as pessoas costumam me chamar de Mar. Ela fala, não, eu vou te chamar de H. Só porque ela tá puta, ela não quer concordar, entendeu? Sim, exato. E a Lorena é dessas, entende? Ela é afrontosa. Pelo menos no começo, até tomar demais na tampa. Conhecem o hacker malkaviano Dev Nu do Vampire the Masquerade Redemption? Melhor personagem de jogo depois do Serena dos Capadócios. Puta, eu gostava da Serena, eu não lembro do Dev Nu. Não. Eu não lembro dele. Não. Não me vem à cabeça nada. Eu gostava da Serena dos Capadócios também, eu gostava bastante dela. Vampiro malkaviano que mexe com coisas de tecnologia, eu lembro sempre Shadows, né? Não, do Cotters. Do Cotters. Da malkaviana do Cotters of New York, que eu esqueci o nome dela agora, mas ela é maravilhosa. Nossa, eu não lembro desse do Redemption, depois vou olhar. Que loucura. A Hope, A própria. Acho ela maravilhosa. Mas como eu sou limpar nome, né, cara? Meu Deus. E como eu disse pra vocês, a vida de Lorena é o caos. Sim. Então, ela está simultaneamente lidando com essa questão do Ítalo. Ela tá fazendo o levantamento sobre a Vitória, que ela descobre que o nome hacker dela é Anarch Kitty. Sim, é isso. Sou muito bom em nome. Que ela ainda tem relação com a família, que ela ainda mantém as redes sociais dela. Daí descobre o que os pais dela fazem, descobre que ela tem um irmão, e sabe, 2 irmãos, na verdade. E é isso, mas ela também não sabe o que fazer com isso ainda. Né? O Fernando diz que foi falar com a Michelle e que, incrivelmente, ela se lembra de ter falado com a Lorena e que a destruição do lugar não parou com a destruição dos Tremere, então que não é culpa deles, aparentemente. Ou é algo que só destruir eles não vai impedir mais. Assim, parece que, tipo, né, tipo, a destruição lá do parque e tal, né, que tá ficava rolando exatamente em cima de onde estavam os Tremere. Parece que não é tão culpa dos Tremere, assim. Não parece ser culpa deles, ou pelo menos não algo que já tá em andamento e matar o Henrique não resolveu. Não resolveu, sim. Mas também nenhum dos outros Tremere parece ter algum tipo de envolvimento com isso, porque eles estão presos sendo interrogados. Coitados Tremere. E que ele e o Leonel vão para as fronteiras, perto da Estrada União Indústria, que é a saída da cidade, a saída antiga da cidade, que é território dos lobisomens, para poder observar e tentar descobrir uma forma de conseguir contato, que o Leonel diz que talvez ele tente entrar, mas que o Fernando falou que nem ele é louco o suficiente. E que não é pra gente invadir digitalmente, tentar olhar a câmera, essas coisas, porque ele não quer levantar desconfianças. Nesse momento, como a Lorena está arrasada, ela não tem confiança de dizer, não, eu consigo fazer isso sem ninguém me perceber. Sim. Dica, ela consegue. Mas não, ela não acha que ela vai conseguir porque o mundo dela caiu nesse momento, né? Do H, sim. E aí colocar o Fernando em risco é algo que ela não tá disposta a tentar. Sim. A Hope chega a citar o Dev Nu. Que da hora. Nossa, eu não me lembro. Eu realmente gostei da Hope. A Hope é daorinha. Sim. A arte é muito foda, né, velho? E daí, o único progresso que a Lorena consegue fazer é cruzando os dados dos contatos de celular, do celular da Nara, com o celular do Henrique, com o celular dos outros Tremere, eliminando os números da lista telefônica, tirando o número de outros membros da cidade que o Tobias tem, ela consegue reduzir a 6 números que são de outras cidades, que é a informação que ela tem. Que ele sempre ia até esses lugares com membros de outras cidades. E que o Jonas já foi até, né, que é o novo regente da capela, até esse lugar, que é no território dos Anarques, mas que só o Henrique e esses outros membros iam nesse outro lugar, que é afastado, que é fora da cidade. Então, pelo menos agora eu já tenho 6 números que possivelmente têm contato, têm ligação com essa história. Sim. Nossa, que eu não lembro o que dá nisso também. Basicamente, com a notícia da destruição do Henrique, esses 6 números param de funcionar. Uou! É isso, eu sei de onde eles são. Uou! Eu até consigo descobrir um ou outro. Ok, que da hora. Mas como o Henrique foi destruído e eles recebem essa notícia... É hilário como só isso já deu um trigger de lembrar várias coisas. Exato, né? Ah, não, ele tava aqui, gente. Eu importei a imagem de novo à toa, porque eu sou uma gênia. Ai, que dó. Né? Tudo é bem. Isso. E que esse Jonas, ele dizia que negociava a paz com os anarques, né? Que ele tem um acesso meio neutro lá.
Que ele, tipo, fornecia humanos que esses anarques queriam, e aí eles davam acesso a alguns lugares, e que daí ele fornecia algum tipo de recurso que eles não tinham. Então que o Jonas tinha algum tipo de relação, então ele pode ser uma possível forma de entrar lá. Tremere preso faz tudo pra escapar, velho. Ah, faz, claro que faz. É o santo, né? Desgraçado. Sim. E nesse processo, a Lorena identifica um número que ela desconhece no celular da Nara, e que ela vai tentar descobrir o que é, descobre que está no museu, chama o Tobias pra ir com ela, porque lá é o Elísio onde ficam as arpias, e dessa vez tá cedo. Eles chegam lá, tá vazio, ela liga pro celular, o celular toca, e daí quebra a ofuscação de quem estava com o celular. E adivinhem quem é? Adivinhem quem é? Adivinhem quem é, de novo. Né, de novo, eu adivinho quem é sempre a mesma pessoa. É sempre a mesma pessoa, exato. Não tá não. Por quê? Tá aqui. É da Helena. Ela aparece. Claro que é da Helena. Claro que é da Helena. Pergunta o que a Lorena quer com ela. Ela fala, não, eu só queria saber de quem era esse número. Aí ela fala, tá, mas eu não quero que você tenha meu número. Pega o celular da mão da Lorena, apaga o número dela e devolve e some. E aí a Lorena fica pensando, será que ela acha que, tipo, de onde eu tirei esse número, né? Porque ela apagou do meu aparelho, mas ela não tem garantia nenhuma de que eu tenho em outro lugar. Né? E aí o Tobias só diz que, tipo, ela é uma moca-venda louca e eu não gosto de pessoas que não tem sentido. Então, tipo, nem tente entender porque eu já desisti. Sim. E a única coisa relevante que acontece, de fato, nessa cena é que ela tá no território das arpias, então a Natália, que é aquela arpia simpática que tá junto com o Álvaro, que é um babaca, que é o que tenta roubar a Lorena do Tobias na caruda. Álvaro, que é o babaca. E Natália. Arpia. Tem um chapéu lindo. Sim, todo florido por dentro. Aponta, fala alguma coisa com as outras arpias, e daí as outras arpias começam meio que de longe dar aquela cutucada de nossa, vocês não vão nem dar boa noite, sabe? Não vai nem se apresentar pra gente. Tipo, né? Arpias sendo arpias, afinal de contas, né? Tipo, olha sua reputação caindo, hein? Né? E o Tobias dá um belo de um fuck off. Porque o Tobias não se importa, ele já é o braço direito da Amanda pra que ele quer reputação, né? Arpias, já acho que da sua live, sabe? Exato. Eu decido a reputação de vocês. Eu sou superior, exato. Eu decido a reputação de vocês. Adoro. A gente tá falando que esse era o tema. Então, eu tava dizendo que, tipo, esse é o tema, né? A gente já começa a conseguir perceber que é um monte de bomba acontecendo ao mesmo tempo. Já tem envolvimento de membros de outras cidades, já tem treta com os anarques, já tem problema, né, do território dos lobisomens, tem o mentor do Fernando sumido, tem os Tremere. E tem a Nara, que a gente ainda precisa decidir o que fazer com ela, porque aparentemente ela não é uma traidora da gente, ela traiu só o clã dela, né? Mas a Amanda também fez isso, então... Traidores dos Tremere são bem-vindos na cidade, aparentemente. Aparentemente, sim. E meio que isso é o tom... Dos Tremere, né? Fizeram, claro. Eles estavam torturando e matando pessoinhas. Sim. Isso explica também um pouco porque que a Amanda meio que se desligou do clã. Porque a Amanda... É uma grande revelação. Ela pode ser um problema? Pode. Ela possivelmente. Mas ela tem não compactua com isso. Né? Tipo, então ela tem uma linha muito correta de ação. Sim. Mesmo que ela tenha que matar pessoinhas pra isso no caminho. Isso é só um detalhe, né? Sim. E isso meio que é o tom da história, né? É esse tempo todo um monte de informação nova chegando e um monte de coisa acontecendo simultaneamente. E não tem paz, não tem respiro, não tem... Sabe, tipo... A história da Lorena é frenética nesse sentido mesmo. Sim. É bem o tom do jogo mesmo. É extremamente divertido, porque é uma história extremamente movimentada. Em compensação, é uma história extremamente cansativa, no sentido de que, tipo, se eu não tiver com a cabeça boa pra jogar, é muito fácil deixar passar coisa e ir acumulando esses problemas. Sim. Porque... Tem coisa que é, tipo, do início, que a gente não tem uma solução ainda. Mesmo que, tipo, o problema tenha deixado de acontecer, a gente não sabe o que causou, então existe isso em aberto. Sim. E mais coisas vão surgindo, e a Lorena continua se envolvendo em outros problemas. E o ponto da Lorena se envolver com tanta coisa é porque ela não tem um grande objetivo, sabe? O objetivo da Lorena era expor as pessoas que estão fazendo mal pra nossa sociedade. Sim. Só que quando ela é abraçada, ela descobre que não existem só pessoas fazendo mal pra sociedade, sabe? Tem os membros agora também. E ela tem a humanidade muito alta. Então ela meio que não consegue ver um problema e não se envolver.
E aí, hoje que eu precisava da ficha da Lorena, eu não tenho ela em mãos, mas as convicções dela no início, né? Ah, tá. Achei. Boa. Que inicialmente a Lorena ela tem a irmã dela e o ND como touchstones, né, como os pilares dela. Eu já falei, né, que tipo ele é um membro, mas ela não sabia, então ele é uma referência pra ela desde sempre mesmo. Sim. Por isso que a gente achou que era coerente ela ter um membro como touchstone. Ah, sim, a gente toca o terror. E tipo, a gente não tá nem aí. Sim, a gente toca o terror. E por causa da irmã, ela tem essa convicção, né, de não deixar os mais inocentes sofrerem, de ter que ajudar o próximo, de ter que proteger as pessoas que não são capazes de se proteger sozinhas. E por causa do ND, ela tem a convicção de não se omitir a uma causa. Só que o problema é que esse não se omitir faz com que ela acabe não podendo se omitir em várias coisas, porque ela tá numa coterie com pessoas que têm objetivos distintos, que têm crenças distintas, que têm, sabe, envolvimentos distintos, só que ela não consegue, por exemplo, ver o Tobias sendo afetado pelo Ítalo e não fazer nada ao alcance dela, ela não consegue ver o Fernando sofrendo com algo e não ajudar o Fernando, ela não consegue ver o ND sendo torturado, né, quando ele vai buscar sangue com o Apollo e não proteger o ND. Sim. E isso vira o caos, porque a Lorena acaba literalmente se envolvendo em tudo quanto é problema que ela encontra pela frente. Sim. Né? E isso meio que começa a escalar a ponto dela se envolver com problemas que estão acontecendo fora da cidade, né? Que é o futuro, mas que a gente vai chegar lá uma hora. Bom, eventualmente ela perde, né, a Verônica como touchstone, ela continua tendo a irmã, mas perde, mas ela continua com essa convicção de não se omitir, então o problema continua. Sim. Né? E ter o ND, que é um malcaviano tão problemático, com tantos traumas, com tantos problemas... Como touchstone não é nada como agradável. touchstone não é fácil, porque o ND ele tá sendo afetado pelo mundo à volta dele o tempo todo. Sim. Então, muito da Lorena também se torna como blindar o ND do mundo. Sim, né? Isso é da hora pro caramba. Sim, mesmo. É muito legal. Sim. E meio que é isso que é interessante dessa parte até agora. É o como a gente já, tipo, acho que foram 12 horas, depois eu ouvi mais o quê? Mais umas 3? Em 15 horas de jogo, a gente já tem esse tanto de problema acumulado na mão de uma personagem que acabou de ser criada. Sim. E existe um motivo também pra Lorena... É que ela é especial, porque ela é a melhor hack que tem. Sim. É por isso que é do ponto de vista dela também. E existe um motivo pra ela meio que assumir também essa posição de protagonismo na coterie, porque o Fernando ele tem muito esse instinto de querer cuidar e de querer, tipo, adotar as pessoas perdidas. Sim. Então ele adota o ND, ele adota a Lorena. O próprio Tobias, ele tem essa relação de querer cuidar do Tobias, por mais que o Tobias seja extremamente... Independente. Só que ele mesmo, ele não sabe se cuidar. Não. Né? O Fernando, ele tem uma autoestima muito baixa, uma preocupação de autopreservação e etc. muito pequenas. Sim. Então, o Fernando precisa de alguém que cuide dele, que olhe por ele, que, né, que ajude ele com isso. O ND, né, tem todos os problemas do mundo, ele tá sempre dividido entre ele e o Vincent, ele tem problemas de alimentação, ele tem problemas de lidar com pessoas, ele tem problema de toque, ele tem problema de se expor, de sair na rua, ele não acha que ele existe quando ele tá como ND. É hilário. Então, apesar dele ser extremamente capaz no que ele faz, ele é extremamente disfuncional. Não foi mensagem ainda, isso? Foi, eu falei que eu mando 2 mensagens, você não contou. Ah, não? Hoje não. Quando a Lorena sai, que ela vai marcar de encontrar o ND/Vincent num lugar, ela manda 2 mensagens. Ela manda ND me encontre em tal lugar e Vincent me encontre em tal lugar. Sim. Porque se ela manda só Vincent, que foi com quem ela falou no telefone, e o ND vê, ele fala, nossa, aquele idiota do Vincent tá atrasado pro encontro com a Lorena. Sabe? Mas tipo, é isso. Foda-se, E o Tobias, jeito, né? Por mais... O Tobias, ele ainda não faz parte da coterie. Não. Ele passa a fazer parte da coterie
com a chegada da Lorena mesmo, sim, né? Que é mais fixo, sim. Mais fixo, eles tinham sim. vínculo, eles trabalhavam juntos, que, tipo, afinal de contas, é meio que o Arauto Senescal, sei lá, com o xerife, né? Sim. Então existia um vínculo, mas ele é fortalecido demais. Não por causa existe... da relação da Lorena também, né? A casa do Fernando já era uma fortaleza. Sim, que eles tem 6 quartos. Eles já quartos, têm, eles assim. têm 6 quartos protegidos no subsolo, além da casa acima da terra normal. E é interessante que quando o Tobias precisa ficar por lá, ele fica num quarto de hóspedes, ele não tem um quarto próprio. Não. E só existem 3 quartos ocupados de verdade, que é o do Fernando, da Lorena e do ND. Sim. Então, assim, não existe essa proximidade tão significativa ainda. Não existe, E mesmo ele entrando pra Coterie, o Tobias ele é extremamente ocupado, ele é o braço direito da príncipe, ele cuida dos negócios da família dele, ele cuida dos negócios da príncipe, da parte financeira. Uhum. É ele que tem que lidar com a primigênia, é ele que tem que organizar meio que a agenda, né, social entre membros da Amanda, e é ele que vai cumprir as ordens dela e não sei o que. Então o Tobias, por mais que ele faça parte, ele não consegue se ocupar de verdade do negócio. Então a Lorena, inicialmente, ela age como meio que uma cola pra essa Coterie, que faz ela funcionar de forma... ela melhora muito melhor, o efeito porque dela, né? é uma pessoa que é extremamente focada, extremamente funcional no meio de uma galera que todo mundo tem seus problemas e seus traumas, né? Sim. Então, por isso que ela acaba também assumindo essa... mesmo, também. E o Tobias é muito individualista, de fato. Sim. E é uma característica muito interessante passar dele, que ele tem essa criação super tradicional, então, tipo, ele precisa pedir oficialmente a Lorena em namoro, ele precisa, sabe, tipo, mostrar que ela está acompanhada nos lugares, ele, sabe, ele é possessivo. E o Tobias é isso mesmo, ele é o cara rico que cresceu com tudo, que tem uma inteligência acima da média e que basicamente meio que foi recompensado pela própria inteligência nesse sentido, sabe? Porque tudo que ele se envolveu, ele conseguiu fazer dar certo. Principalmente pensando num microcosmos que é a cidade de Juiz de Fora, que é uma cidade de 600 mil pessoas, sabe? Sim, exato. Então, o Tobias, ele acha que ele tem direito ao mundo mesmo, sabe? Acha, sim. Então, parte do motivo... Obviamente, ele sabe com quem ele pode falar com aquele tom, mas parte disso também é porque já é o que ele é. Sim. Né? Então, tipo, ele é extremamente... E é legal a evolução dos personagens mimado. com o tempo depois. Sim. Isso é uma coisa legal também. E o negócio de ser todo certinho também, né? De não poder dirigir enquanto fala no telefone, sabe? Tipo... É isso. E é isso, eu acho. E a pilha de problemas, né? Que é a vida da Lorena. Sim. E acho que é isso, né? Vamos dar tchau. Vamos dar tchau. Pessoinhas lilicas vermelhinhas. Muito obrigada por acompanhar a nossa saga lorenística. A gente continua na próxima segunda-feira, né, com o desenrolar de todas essas encrencas que ela já se meteu em menos de um ano de não-vida. Oba, exato. E acompanha a gente, né? A gente nas redes. Se quiser lançar pergunta, a gente pode responder. Caso tenha perdido alguma coisa durante a história, caso tenha perdido um personagem. A Anya tá fazendo caca, não tem problema. É o seu, né? E não faz sentido eu falar também qual é a nossa programação aqui, porque a gente muda ela, então... sim, é verdade. Né? Sim, de fato, né? Mas toda quarta-feira no canal do Raga. Sim, toda segunda-feira. Segunda, terça e quinta, exceto amanhã, nesta terça-feira, que eu vou estar no canal do Raga também. Então a gente não vai ter live aqui amanhã. E pro YouTube isso não importa, porque esse vídeo vai pra lá depois. E aos sábados também, falando de narrativa. Certo? Sim. Muito obrigada. Façam todas aquelas coisas, todas aquelas magias, todas aquelas, no clima de Halloween, abracadabras, que vocês podem fazer, de curtir o vídeo, de deixar comentário, de seguir o canal. E a gente se vê na próxima. Diga tchau, bruxinha. Tchau, bruxinha. Tchau, bruxinha.